Senhoras e senhores, como é que os senhores estão? Tudo bom? Hoje eu vou contar uma história minha de como o meu primeiro fracasso na minha carreira me levou para o sucesso e para a prosperidade. E eu vou trazer para vocês, no final dessa história, o ponto de vista espiritual e a mentalidade que eu tive para conseguir alcançar os meus objetivos. Tudo começou lá em 2012, quando eu finalmente entrei na faculdade de Direito, e eu desde cedo já queria começar a fazer estágio, porque eu estava numa situação não muito legal financeira, e eu queria ajudar minha mãe, que pagava minha faculdade, enfim, né? A gente estava num momento ali pós-separação ali dos meus pais, e eu precisava ajudar ali minha família, então eu desde já queria começar a fazer estágio, né? E eu sabia que seria algo difícil, porque, cara, no primeiro, segundo semestre de faculdade você não tem nem conhecimento, não tem nada para aplicar, enfim, não tem nada para agregar, mas eu procurei mesmo assim. E aí eu lembro de um amigo meu de sala, o Guilherme Roxo Steingel, que era, a gente chamava ele de soldado, né, que ele serviu o exército. E esse cara, ele conseguiu um estágio num escritório logo no comecinho ali da faculdade, do primeiro pro segundo semestre, e ele me chamou. Ele falou, cara, o pessoal tá com uma vaga lá, se quiser eu te indico e tal. Eu falei, pô, vai me ajudar bastante. E aí eu lembro que até antes desse convite dele, eu tinha conseguido um estágio lá no centro da cidade, era longe, enfim. Só que eu deixei esse estágio para ir nesse que ele indicou, que era no escritório mais próximo da faculdade, que era ali perto da Faria Lima, inclusive. E acabou dando certo. Então eu comecei nesse estágio no escritório, só que eu acabei não ficando no escritório, né? O escritório ele tinha uma parceria com uma empresa de seguro e parte dos estagiários desse escritório ficava em loco dentro da empresa. E aí a gente ia diretamente para lá para fazer os trabalhos de estágio. E aí eu comecei, então, a trabalhar como estagiário naquela empresa. E como era um ambiente mais corporativo, né, eu percebi que acontecia muito das pessoas serem chamadas para trabalhar lá dentro. Então você seria diretamente um funcionário daquela empresa se você entregasse algo, se você fosse bom no que você estava fazendo. E eu lembro que, assim, eu na minha fome, né, na minha ansiedade, na minha vontade de crescer, eu rapidamente me tornei ali uma das pessoas, dos estagiários que mais entregava, e o trabalho ele era basicamente muito operacional, era de entrega mesmo. Então, só para explicar para vocês como que acontecia. A gente trabalhava numa área que a gente cumpria as decisões judiciais daquela empresa. Então, muitas vezes chegavam decisões de urgência, por ser uma seguradora de saúde, de transporte, etc. E aí, na área de saúde, é onde aconteciam as maiores emergências, as maiores multas, inclusive. Então, se chegasse uma decisão para a gente, por exemplo, internar um cliente em até 1 hora no Hospital X de São Paulo, se a gente não fizesse aquilo, a multa era absurdamente gigante para a empresa, 1 milhão, enfim. Então, a gente recebia o oficial de justiça, cadastrava no sistema e já liberava, já comunicava o hospital para a gente cumprir essa decisão. Então, era tudo muito urgente. Eu consegui me achar muito nessa atividade porque eu já conhecia todos os fluxos, então eu conseguia fazer de uma forma muito rápida e num tempo muito menor do que as outras pessoas, né? Eu realmente me tornei ali como se fosse um robô mesmo digitando, que a gente tinha que, enfim, cadastrar no sistema decisão, etc, etc. Com o tempo passando, surgiu uma vaga nessa empresa, né? Eu não lembro se era de auxiliar jurídico ou se era de analista jurídico, né? Mas essa vaga era muito interessante, porque como eu não estava formado, eu não poderia ser, obviamente, um advogado ainda, mas eu poderia ser um auxiliar ou um analista jurídico, né? E eu, cara, quando eu olhei aquela vaga, eu falei, meu, quando eu li aquela vaga e o pessoal me contou e até me chamou para entrevista, eu fiquei muito empolgado, porque eu falei, cara, eu tô aqui segundo pro terceiro ano da faculdade, certo? Se eu conseguir essa vaga já vai ser incrível, né? Um trabalho registrado, aí tudo bem, vou ter que mudar minha faculdade, que na época eu estudava de manhã, fazia estágio à tarde, mas, meu,
Eu não estava nem aí, mudaria minha faculdade para noite, trabalharia ali já registrado e conseguiria criar uma carreira dentro daquela empresa, entende? Uma das maiores seguradoras do país. E aí, eu fiquei muito empolgado. Falei, cara, essa vaga é minha, não tem como. Era exatamente para fazer o que eu já fazia, enfim, e dentro da empresa. E aí o que aconteceu? Veio o primeiro não, né? Eu lembro que eu fiquei bem chateado, porque eu fiz a entrevista, o pessoal tava tudo me apoiando e tal, os advogados lá internos, os próprios analistas já de dentro da empresa, todo mundo já me conhecia, mas acabou não dando certo. Eu acho que eles, enfim, preferiram contratar outra pessoa, não sei até hoje exatamente o motivo, mas não deu certo, né? Beleza. Presta atenção, continua prestando atenção, porque eu falei que no final eu vou falar pra você a parte espiritual e a parte de mentalidade. E aí eu falei, pô, eu já estava há mais de um ano ali naquele estágio com a empresa ali, enfim. E eu falei, cara, vou procurar outra coisa. Já vi que aqui não vai rolar. E se eu ficasse ali como estágio de um escritório que não estava vendo, né, diretamente a minha entrega, enfim, eu teria que ficar ali. E o contrato de estágio tinha um tempo também, você não podia ficar muito tempo, tinha que procurar um outro lugar. Eu falei, cara, vou me movimentar, vou procurar outro estágio, enfim, não sei. Beleza. Aí passou um mês, 2 meses, eu procurando vagas de estágio, eu consegui achar uma vaga de estágio para entrevista, eu consegui achar uma entrevista para uma vaga de estágio dentro do maior banco da América Latina. E aí eu me inscrevi, eu lembro que até hoje era no vagas.com e eu falei, acho que não vão me chamar, né? Na época tinha muito uma questão de faculdades, né, de títulos. Minha faculdade não era de ponta. Só que mesmo assim me chamaram. Eu falei, pô, legal, me chamaram, né? Então eu fiquei empolgado. Aí cheguei na entrevista e era uma vaga e tinha eu e mais 3 pessoas. E todas essas 3 pessoas eram de faculdade de ponta. Beleza. Daí começou a dinâmica e tal. Eu fiz ali o que tinha que ser feito. Eu lembro que a dinâmica era uma problemática de que o banco estava recebendo muitas ações judiciais dos clientes, a gente tinha que trazer uma solução. Como era uma dinâmica, ninguém se conhecia, enfim, eu entendi ali que eu tinha que ter uma atitude de liderança, de ação mesmo. Então, eu tomei a atitude de conversar ali com o pessoal, enfim, organizei o plano que a gente ia ter que apresentar e no final acabou dando tudo certo. Então, eu consegui essa vaga de estágio, entrei nesse banco e desde então fiquei e tô lá até hoje por mais de 11, 12 anos aí de carreira que eu venho construindo. E aí agora, depois dessa história, eu quero compartilhar com você um pouco da visão espiritual e da visão de mentalidade que eu comentei com você. O que é importante a gente prestar atenção aqui? Primeiro ponto, as pessoas que entram na nossa vida. Tem muita gente que cria um peso quando uma pessoa deixa de falar com você, ela entrou na sua vida por um momento, depois não teve mais contato, enfim. E eu entendi, com a experiência da vida, que tem muitas pessoas que elas vão entrar na sua vida no momento certo, às vezes para cumprir alguma missão ali, e não necessariamente elas vão ficar na sua vida. Então esse meu amigo Guilherme que eu comentei da faculdade, foi meu amigo ali da faculdade, a gente saía, enfim, dava risada, ele era extremamente engraçado. E depois da faculdade cada um seguiu seu caminho, a gente não conversou mais. Só que assim, você entende que se eu não tivesse conhecido o Guilherme, se ele não tivesse me indicado para aquele meu primeiro estágio, tudo isso não teria acontecido. Então, sei lá onde seria o meu primeiro estágio, sei lá o que eu ia fazer da minha vida, mas às vezes tem esses movimentos exatamente para você chegar onde você merece, entende? Esse é o primeiro ponto. Então, presta atenção nas pessoas que estão entrando na sua vida, presta atenção nas pessoas que estão te fazendo uma conexão com alguma oportunidade, com algum negócio, com algum lazer, qualquer coisa que seja. Às vezes não é no sentido também de você olhar, o que essa pessoa vai agregar para mim? Às vezes é uma conversa, às vezes é você ouvir essa pessoa e você falar, putz, essa pessoa tem razão no que ela está falando. Isso já agrega. E eu também não estou falando que você tem que ter um olhar de
Vamos ver o que tá acontecendo aqui, por que que essa pessoa tá entrando na minha vida, sabe? Não é esse olhar de interesse, né? Deixa as coisas fluírem naturalmente. E depois vem a percepção, né? Na época eu nem tava nem aí, minha maturidade, meu nível de consciência espiritual era outro. Então, só depois de anos que eu fui parando para pensar em toda essa história, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto já tem mais relação com a mentalidade que eu tive na época, que foi não ter me abalado e ter tido uma atitude mediante esse resultado que foi o primeiro não que eu recebi. E aí, olha que engraçado. Muitas pessoas, às vezes, elas, recebem um não e elas congelam, elas falam, não era pra mim, né, beleza. Só que não tem nenhuma atitude em cima disso, fica ali. Então, imagina se eu tivesse ficado naquele estágio, não tivesse procurado nada, falar, eu vou ficar aqui mesmo, enfim, deixa eu ver o que vai acontecer, esperando, sabe, as coisas se resolverem sem uma atitude minha. Então, eu tive uma atitude de, cara, deixa eu procurar uma vaga aqui, enfim, tem toda a faculdade pela frente, né, então vamos ver o que vai acontecer. Tive atitude, tive pensamentos positivos, uma expectativa de que tá tudo bem, eu vou conseguir outra coisa, tudo vai se resolvendo, entende? Isso é muito importante. E uma outra coisa em cima disso é que, eu até comentei aqui com vocês, eu era a pessoa para aquela vaga. Eu sabia como aconteciam as coisas, eu sabia dos sistemas, eu sabia de todo o processo ali dentro, enfim, eu, além de conhecer o processo, eu sempre estudei muito, sempre fui muito aplicado, então eu tive um advogado nessa época que me ensinou muito, que era o Ivan de Moraes, e dentro da Sul América também tinha um cara, deve estar lá até hoje, o André também, André de Andrade, né? Um abraço aí, não sei se alguém que eu estou citando aqui vai ver o vídeo, enfim. Mas essas pessoas me ensinaram muito, então eu tive, inclusive nesse momento, a percepção de que eu era muito bom na organização, no processo das coisas, e isso me levou a, no final da faculdade, fazer uma monografia, que era o trabalho de conclusão de curso de direito, no tema de processo civil, que o processo ele é assim, né, muito organizado, você tem as etapas, você tem o jeito certo de cada momento da decisão, da inicial, enfim, recurso, então prazo, etc, é tudo muito quadradinho. E eu na turma ali, eu lembro que no dia da apresentação eu fui a única pessoa que tirou 10, inclusive na monografia. Então assim, eu tinha o conhecimento já desde cedo na faculdade jurídico, eu tinha o conhecimento do processo da empresa e na minha cabeça não tinha como ser outra pessoa. Mas o que eu vou falar aqui agora para você é muito forte, que é assim, a gente tem que entender que esse não, ele não veio da minha incapacidade, ele veio de Deus. Porque Deus deve ter olhado ali para mim naquele momento e falou assim, você é bom, você merece, mas ainda não é a sua hora. Isso aqui ainda não é para você, entendeu? Você vai conseguir algo melhor. Por mais incrível que fosse aquela vaga, né, que eu comentei, uma das maiores seguradoras do Brasil, etc. Putz, uma empresa gigante e tal, cheia de oportunidade. E eu no começo da faculdade, isso já seria incrível. Deus falou, eu tenho algo mais incrível ainda para você. Você vai para um banco, o maior banco da América Latina, entendeu? Então, essa visão espiritual e mental que a gente precisa ter para alguns fatos na nossa vida. Às vezes você vai receber um não, mas não é por conta da sua capacidade, não é por conta do que você fez ou deixou de fazer, é porque o plano de Deus ali com você é outro. E olha só, eu estou falando isso depois de muitos anos que eu consegui ter essa percepção. Porque foi o que eu falei, a minha maturidade espiritual, a minha consciência era outra. Mas desde aquela época eu já tinha muita vontade, muita fome, muita sede de conseguir as coisas. E desde então eu sempre aprendi, sempre lia já filosofia, né, autoconhecimento. Por mais que eu fosse muito novo, eu sempre pensei do lado positivo das coisas. Então desde muito cedo eu já aprendi
o essencial, que era, cara, não adianta ficar reclamando, você tem que se mexer, você tem que resolver as coisas, enfim, se não era isso, vai ser outra coisa. Então, eu fui me mexer, mesmo sem ter essa consciência, mas vocês entendem que tudo influencia as pessoas, onde você está, suas atitudes, a sua fé, a sua crença, enfim, a forma que você enxerga a vida, entende? Então eu queria compartilhar isso com vocês, porque às vezes você está passando por uma dificuldade, às vezes você recebeu um não recentemente, ou então você vai agora refletir numa história que aconteceu com você e você vai falar, meu, isso aconteceu comigo, e só agora você vai ter essa percepção. Porque é isso, né? A vida vai acontecendo, às vezes, muitas vezes a gente não consegue entender o que está acontecendo do lado mental, espiritual da coisa, sabe? Então é isso, espero que tenha sido importante para você essa conversa, espero que tenha agregado. E eu sempre falo também que um vídeo vai complementando o outro, então se você quiser continuar tendo essas reflexões, se você quiser ficar mais inteligente, se você quer crescer espiritualmente, melhorar sua mentalidade, te convido a assistir outros vídeos meus que estão aqui no canal. Beleza? Se inscreve, curte, deixa um comentário de alguma experiência sua, envia esse vídeo para alguém que está passando por uma dificuldade, que recebeu um não recentemente, para motivar essas pessoas. Beleza? A gente se vê por aí. Um abraço.